alunos, hoje nós vamos resolver da questão 10 à questão 14. Na questão 10 é assim: uma vila de 12 casas tem 4 ruas retas e 4 ruas circulares. O mapa mostra 11 casas, em que cada rua reta existem 3 casas e em cada rua circular também existem 3 casas. Onde deve ser colocada a 12ª casa nesse mapa? Observe que, aqui é a vila, tá aqui as 4 ruas retas que ele fala, e tá aqui as 4 ruas circulares que ele fala. E ele fala ainda que em cada rua reta tem 3 casas, aqui mesmo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E em cada rua circular também tem 3 casas, essa rua circular aqui menor tem 1, 2 e 3 casas. Todas essas ruas têm 3 casas. Mas aqui só está informando 11 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a 12ª casa, que é a casa 12, tem que ficar ou no ponto A, ou no ponto B, ou C, ou D, ou E. Aí é isso que a gente quer saber, onde é que vai ficar a casa 12. Para isso, a gente tem que observar qual é a rua que não tem 3 casas ainda. Vamos observar qual é a rua reta que ainda não tem 3 casas. Será que essa já tem 3 casas? Tem, 1, 2, 3. Então, se eu posso colocar a casa 12 no ponto E? Não, porque se eu colocar aqui, essa rua reta vai ficar com 4 casas e o enunciado diz que cada rua só tem 3 casas. Então, a gente elimina aqui o ponto E, não pode ser no ponto E. Aí, vamos procurar qual é a rua reta que só tem 2 casas, que não tem 3 casas. A rua reta seria essa, tá? Note, perceba que a única rua reta que só tem 2 casas é essa daqui. Mas e aí, professora, eu vou colocar no ponto A ou no ponto C, a casa 12? Aí você vai observar a rua circular em que está o ponto C e a rua circular que está o ponto A. Qual é dessas duas ruas? A rua circular do ponto A e a rua circular do ponto C. Qual é dessas duas ruas que só tem 2 casas, que não tem 3 casas ainda? Aí a rua que você achar que tem só 2 casas, aí é aí que você vai colocar o ponto, a casa 12, certo? Na 11, 5 blocos são construídos com cubos iguais colocados face com face. Em qual deles foi usada a maior quantidade de cubos? Aí você vai contando, 1 cubo, 2 cubos, 3, 4, 5. Aí aqui você coloca o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. E abaixo desse aqui tem um cubo atrás desse e que também tá abaixo desse. Só que a gente não vê ele, mas a gente sabe que ele tá ali, porque eles são colocados face a face. Então, tem 6 cubos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com aquele lá de trás e 7 com o que tá abaixo desse cubo aqui. Então, 7. Aí aqui você vai contar, você sozinho vai contar o item D e o item E. E vai me dizer, lembrando que tem um cubo abaixo desse cubo aqui e um cubo abaixo dessa pilha de cubo, certo? Aí você vai anotando, igual eu anotei aqui. Aí depois você vê qual foi o que deu o maior número de cubos. Na questão 12 é assim: números foram escritos nas pétalas de 2 flores, sendo um número em cada pétala, que é as flores. Uma das pétalas está escondida, essa pétala que está bem aqui, ela está atrás da pétala de número 7. A soma dos números escritos em cada flor são iguais. Qual é o número que está escrito na pétala escondida? Para isso, nós temos que saber qual é a soma das pétalas dessa flor grande. Então, vamos somar aqui. Vamos aqui, do 5, mais 7, mais 9, mais 1, mais 3. Então, vamos lá. 5 mais 7 mais 9 mais 1 mais 3 é igual a quanto? 5 mais 7, 12, mais 9, 20. 21, desculpa.
21 mais 1, 22. 22 mais 3, 25, né? Deu 25 a soma dessa flor grande. E da flor pequena, vamos somar 2 mais 4 mais 6 mais 8. 2 mais 4 mais 6 mais 8 é igual a 2 mais 4, 8. 6, desculpa. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Qual é o número que está faltando para chegar para a soma dessa flor pequena ser igual à soma dessa aqui, sendo que essa aqui deu 25? Qual é o número que está faltando para chegar no 25? Aí o número que você identificar vai ser a resposta certa que você vai marcar. A 13. Em qual das figuras abaixo a parte cinza é maior do que nas outras figuras? A parte cinza ser maior quer dizer que a parte branca tem que ser menor. Então você vai procurar qual é dessas figuras que tem a menor parte branca. Ó, aqui tem quantos triângulos brancos? 4, né? Você vai notando, tem 4 triângulos brancos. Aqui tem 3, né? E aqui, ó, note que 2 triângulos. E também, pessoal, que um quadrado desse equivale a 2 triângulos, né? Só parti-lo no meio. Então, tem 1, 2, 3, 4. E assim você vai observar também esse e esse. Lembrando que cada quadrado equivale a 2 triângulos. Aí você vai ver qual é a figura que tem menos triângulos. A figura que tiver menos triângulo vai ser a figura que tem mais cinza. Que tem mais parte cinza. A figura que tiver menos parte branca. Então, você vai marcar. Na 14, Maria quer escrever os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nos 6 quadrados da figura. Os quadrados devem ter números diferentes. Ela quer que a soma dos números escritos nos 3 quadrados cinzas e a soma dos números escritos nos 2 quadrados riscados sejam iguais a 10. Qual número ela deve escrever no quadrado com ponto de interrogação? É assim. Em cada número desse, eu só posso escrever em um desses quadrados. Eu não posso, se eu escrevi o 6 aqui, eu não posso escrever aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E ela diz ainda que a soma dos dois números que ela escrever nesses 2 quadrados tem que ser 10. Quando eu somar eles dois, tem que dar 10. E a soma dos números que eu escrever aqui, aqui e aqui também tem que ser 10. Então, quais são os 2 números que eu escrevo aqui que dá 10? A única opção é eu escrever 6 aqui e 4 aqui, né? Porque 6 mais 4 é igual a 10. Então, eu já usei o 6 e já usei o 4. Não posso usar mais eles, porque eu não posso repetir. E aqui, quais são os 3 números que eu posso escrever aqui? Se eu escrever aqui o 5. Aí, quais são os outros 2 números que eu posso escrever para inteirar 10? Eu sugiro que a gente escreva o 3. 5 mais 3, 8, né? Tá faltando quanto para inteirar 10? Aí, o número que tiver faltando para inteirar 10 é o que você vai escrever. A gente já usou o 5 e o 3. Qual é o desses 2 números aqui, o 2 ou 1, que eu posso escrever aqui de modo que esse número mais 3 mais 5 seja igual a 10? Aí você vai escrever aqui. O número que sobrar é o que vai ficar aqui no ponto de interrogação, certo? Aí o número que ficou no ponto de interrogação é a resposta certa que você vai marcar.